Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar. Este é o Evangelho de ontem. Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós celebramos o 4º domingo da Páscoa, e esse domingo é justamente conhecido como Domingo do Bom Pastor. Os domingos na Igreja Católica, eles são divididos em ano A, B e C. Nós estamos no ano A. Então, este ano, as leituras dominicais, elas pertencem ao ano A. No ano A, nós lemos o Evangelho que eu comecei erradamente, que é o Evangelho, da primeira parte do capítulo 10, onde Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. No ano B, nós lemos justamente o Evangelho que é lido hoje na segunda. Mas como ontem era obrigatório o começo do capítulo 10, então, para não lê-lo novamente, a igreja então pede que justamente no ano A seja lido então o Evangelho de hoje, só para entender essa dinâmica que às vezes, senão ficaria o mesmo Evangelho de domingo e de segunda, então a igreja ela inverte, e aí o ano, no caso B, nós lemos ele na segunda-feira. Jesus ele fala: eu sou o bom pastor. E nós devemos acreditar que sim, ele é o bom pastor. O bom pastor, como ele mesmo vai dizer, Jesus, ele é aquele que dá a vida por suas ovelhas. E nós sabemos muito bem que nosso Senhor, ele deu a vida por cada um de nós. Mas existe uma realidade que vai além da força do pastor. Porque ele, Jesus, ele quer nos acolher. Ele, Jesus, ele nos recebe. Mesmo que, como dizia a segunda leitura de ontem, que era da carta de São Pedro, mesmo que às vezes nós somos como que ovelhas desgarradas, o Senhor nos aceita de volta, porque Ele nos ama, porque Ele é esse bom pastor. Mas como disse, existe algo que foge a Ele, o bom pastor, que aí é a responsabilidade à parte da ovelha. E aí eu quero falar então sobre 3 ações que nós, ovelhinhas, temos que ter em relação a Jesus. A primeira é querer ter Jesus como pastor. Se nós não queremos seguir a voz do pastor, se nós não queremos seguir o bom pastor, se nós não queremos estar com ele, que é o bom pastor, mesmo que ele se esforce para voltar, para nos procurar, para ir ao encontro, nós vamos nos perder novamente. Então, a primeira ação que nós temos que ter como ovelhas
é querer ter a Jesus como pastor. E se nós o temos como pastor, então nós queremos estar com Ele. Nós queremos seguir a voz dEle. Nós queremos não parar naquilo que pode ser outras seduções, outras vozes, falsos pastores, ou como o próprio Senhor vai dizer no Evangelho de hoje, mercenários, que vêm para usufruir daquilo que é a ovelha e não levar a ovelha àquilo que é a vida, aos campos verdejantes, ao bom pasto, enfim. Nós temos que querer ter Jesus como pastor. E querer ter Jesus como pastor, então faz com que eu e você, que somos ovelha, busquemos Ele. Queremos conhecê-lo. Queremos saber distinguir a sua voz. E não só distinguir a voz dele com relação à voz de outras pessoas, mas ter a capacidade de distinguir a voz do Senhor quando Ele nos fala. É muito prático, né? Na nossa vida também é assim. Dependendo do tom e da maneira como minha mãe falava comigo, eu já sabia se era coisa boa ou ruim que eu tinha feito. Porque eu já tinha sido acostumado ali com ela, na maneira dela falar. Então, dependendo, se chamasse o nome, e lá em casa, na minha família, tudo começa com E, né? Éder, sou eu, o mais velho é Edivaldo e o mais novo Eduardo. Então, quando ele errava o meu nome primeiro, eu sabia que eu tinha feito alguma besteira. Quando começava Eduardo, Éder, aí eu falei, ixi. Porque eu conseguia distinguir a voz da minha mãe, ali naquela situação. Assim também nós temos que querer ouvir e distinguir a voz de Cristo, bom pastor. Primeira missão nossa, primeira característica. A segunda é querer fazer parte do rebanho dele. E aí entra numa dimensão comunitária, porque é muito mais fácil, porém nem sempre eficaz, querer fazer as coisas sozinhos, e não em comunidade. A vida comunitária ela é exigente. Imagina, se você é a única ovelhinha, ai que maravilha, o pastor vai vir, vai estar ali, a sua água, a sua comidinha, o seu lugar sempre limpinho. Agora, como a gente vive, a gente tem que lidar com aquilo que é a fraqueza do outro. A gente tem que lidar com aquilo que são as folgas do outro. Foi lá, o pastor pôs água para você, como ovelha, para o rebanho. Aí chega uma, passa na frente, toma água e ainda derruba, ali onde está a água. São coisas que acontecem na nossa vida, porque às vezes a gente almeja, a gente deseja querer estar com Deus, está naquele momento onde a gente está rezando, e aí chega uma alma abençoada, e tira aquela tranquilidade da gente, e tira aquele momento da gente. Mas é querer fazer parte deste grande rebanho, ter paciência, e saber que nós estamos ali não por conta da outra ovelha, mas nós estamos ali por conta do bom pastor. Então eu vou ao bom pastor. Pode ser que aquela ovelha me ajude a caminhar, me ajude a prosseguir, mas eu estou ali por conta da ovelha que é o bom pastor. Então, seja positivo ou negativo, aquilo que a outra ovelha faz em relação a mim, eu não paro nisso, porque a minha meta é querer fazer parte deste rebanho aonde o bom pastor é nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, não é ordem de prioridade, tá? São 3 características, 3 ações que nós temos que ter. Por fim, a obediência. Obedecer à voz do pastor. O redil, aonde as ovelhas ficavam, e por isso Jesus usa essa imagem, era como se fosse um redil comunitário, porque as ovelhas elas ficavam no meio do deserto, então à noite os pastores se reuniam para ali guardar as ovelhas em turnos, então eles ficavam ali, e pela manhã o pastor ia, fazia um barulho, algum tipo de voz, usando a sua voz para que as ovelhas então o seguissem. E aí, então, as ovelhas seguiam ele. A ovelha podia muito bem querer ficar ali no redil. O pastor seguindo os passos, a ovelha poderia também querer ficar ali. Mas não é isso. O Senhor pede que nós possamos obedecê-lo. E para isso, se faz necessário, como nós ouvimos na primeira leitura, a graça do Espírito Santo. São Pedro mesmo disse que naquela família ali, a hora que ele começou a falar de Deus, todos
ficaram cheios do Espírito Santo. E é isso que o Senhor deseja, para que assim nós possamos ser ovelhas que desejam tê-lo como pastor. Ovelhas que se comprometem com o rebanho como um todo, apesar das limitações e das falhas, minha, mas também do outro. Ovelhas que desejam ser obedientes. Por isso convido você a ficar em pé e que possamos pedir rapidamente esta graça a Deus. Que possamos pedir que Ele, que é o bom pastor, esteja sempre na nossa vida. Não sei se você é uma ovelha desgarrada, não sei se você é uma ovelha que está ali, mas não porque Cristo é bom pastor, porque tem uma outra ovelha que te puxou, o esposo, a esposa, o filho. Mas que bom que você faz parte desse rebanho. Peça então a Deus a graça da obediência, a obediência dos mandamentos, a obediência daquilo que é vontade dEle e que você sabe que é vontade dEle, porque Ele é o pastor, Ele que te conhece. Ele conhece a ovelha. Vá pedindo então esta graça a Deus, ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Eu te peço, Senhor, que possa derramar o teu Espírito Santo, Senhor. Como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, que aquela casa, aquela família ficou cheia do Espírito Santo, eu te peço, Senhor, batiza, Senhor, de forma extraordinária, todos aqueles que participam desta missa de alguma forma, de todos aqueles que ouvirão esta homilia de alguma forma, que eles possam ser batizados pelo Teu Espírito Santo, que eles possam ser alcançados, para que aqueles que estão longe voltem a pertencer a este rebanho, para aqueles que fazem parte deste rebanho, queiram, Senhor, conviver como igreja, como comunidade, para que assim, obedecendo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, possamos crescer em santidade, possamos crescer, Senhor, naquilo que é a Tua vontade, possamos, Senhor, crescer, Senhor, naquilo que é o Teu querer, Senhor. Por isso, Senhor, batiza-nos, Senhor, batiza, Senhor, com o Teu Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.